vamos retomar aqui, nós estamos na manhã do dia 15 de dezembro de 2020, na nossa reunião, última reunião do ano, dezembro de 2020. Então, terminamos já a pauta dessa nossa sessão do dia 15 pela manhã, e aí vamos retomar os processos que ficaram para trás e não foram julgados ainda de ontem, dia 14, pela manhã. Então, nós temos aí os processos de números 11 a 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, que vamos, então, agora retomar o julgamento. Então, começando pelos processos de números 11 e 12, de relatoria da conselheira Rita, os dois processos são recursos da Fazenda Nacional e o contribuinte é NET São Paulo Limitada. Os recursos são diferentes, embora seja o mesmo contribuinte, mas eles são diferentes porque eles têm como base, têm como exigência contribuições de terceiros incidentes sobre a contratação de mão de obra mediante cessão de mão de obra, nota fiscal de serviço. Os prestadores são distintos, então cada lançamento para prestadores distintos. No primeiro processo, a gente vai discutir a decisão da terceira Câmara da primeira turma ordinária, que, aplicando a súmula CAF número 8, deu provimento parcial ao recurso voluntário para, aplicando o artigo 150, parágrafo 4, reconhecer a decadência dos fatos geradores ocorridos até 5 de 94, haja vista a comprovação da ocorrência de pagamento parcial, por meio do Acórdão 2301-780, complementado pelo Acórdão de Embargos de final 323, entendeu o colegiado ACOL que a verificação da ocorrência de pagamento deve levar em consideração a totalidade da folha. A emenda do Acórdão de Embargos foi assim registrada, transcrevo para os senhores. No presente caso, aplica-se a regra do artigo 150, haja vista a existência de pagamento parcial do tributo, considerada a totalidade da folha de salários da empresa recorrente. Estimada da decisão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência, visando rediscutir o critério da fixação da decadência, cita 2 paradigmas e defende a União a aplicação do artigo 173, inciso 1, por ausência de pagamento em relação às cobranças objeto do lançamento. Foram apresentadas contrarrazões pelo contribuinte, pugnando pelo não conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento. Em tempo, o contribuinte apresentou o seu próprio recurso especial, o qual não foi admitido nos termos dos espaços de folhas, é o relatório. Pois não, podemos... Com relação ao conhecimento, foi uma alegação um pouco mais superficial, um pouco mais genérica, digamos assim, não superficial, de não conhecimento. Eu estou só, então, aqui ratificando o despacho de admissibilidade para conhecer, uma vez que a divergência ela foi muito bem apresentada no recurso, e já é uma discussão antiga nossa aqui com relação à aplicação da decadência, onde deve-se levar em consideração ou outros valores já recolhidos, ou especificamente aqueles que foram objetos do lançamento. Então, eu estou conhecendo do recurso, e no mérito, que também já é o voto conhecido dos senhores, eu faço menção à súmula CAF 99, e embora não seja o caso de aplicação aqui da súmula, mas ela traz um norte do que seria o entendimento deste colegiado para fim de aplicação, então, do artigo 150, parágrafo 4, que deve ser analisado, deve-se ter a análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto do lançamento, ainda que o respectivo recolhimento não se refira propriamente aos fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização. Deve-se entender por mesmo fato as hipóteses de incidência que possuem identidade entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo previsto no mesmo dispositivo legal, com coincidência de sujeito passivo e base de cálculo, ainda que essa não tenha sido quantificada corretamente. Ora, conforme o entendimento já consolidado no acórdão recorrido, uma vez que não houve recurso da Fazenda contra essa afirmação, e citado acima, o contribuinte teria efetuado pagamentos no mesmo período apurado e em razão do mesmo fato gerador discutido no lançamento. Assim, estando caracterizado o pagamento, correta aplicação do artigo 150, parágrafo 4, devendo ser mantida a decisão recorrida e, diante do exposto, eu estou conhecendo, negando provimento ao recurso. O acordo recorrido já aplicou o entendimento de súmula? Não, ele não aplicou súmula, ele reconheceu que houve pagamento para outras rubricas e aplicou 150.
E a Fazenda Nacional traz aquela tese de que o 150 só pode ser aplicado no caso do pagamento ser específico do que foi lançado. Qual é o entendimento da súmula 99? Ele aplicou ou não? Não, ele não aplicou súmula 99. Não. Isso que eu ia perguntar, se ele não aplicou o entendimento, não a súmula. O entendimento da súmula. Porque aí não tive nem que conhecer, isso que eu estou... É nosso entendimento, que a admissibilidade já foi feita depois, né? Mas eu acho que ele não aplica o entendimento da súmula, porque a súmula a gente está tratando de salário indireto. Sim. Nesse caso, a gente não está discutindo salário indireto, a gente está discutindo... Ah, não, você não aplicou, então, agora a súmula? Não. Ah, tá. Desculpe, eu entendi que você tinha, como você falou... Eu só mencionei a súmula, até coloco debaixo da súmula lá que eu cito, que não é o caso de aplicação da súmula, mas ela traz um entendimento de que deve ser verificado a totalidade. Como eu faço em todos os meus outros votos, eu não aplico a súmula, mas com base numa ideia trazida pela súmula, eu reforço o meu entendimento de que outras verbas serviriam. Sim. Ok. Vocês entenderam a discussão? É que, no caso, não é lançamento de diferença de contribuição previdenciária em razão da caracterização de salário indireto. É contribuição previdenciária incidente sobre a contratação de mão de obra mediante cessão de serviços. Sim. Já lembrei. É porque são tantas nuances a decadência e a retroatividade, eu agora estou ficando extremamente tensa. A empresa ela foi exigida na condição dela de solidária em razão das notas fiscais de serviço que ela tomou. Aí nós não exigimos que tenha coisa daquela, né? Não é aquela situação, né, Rita? O pagamento identificado se refere a essas notas, a esse tomador, a esse prestador, no caso, né? Aí eu parti da premissa de que o acordo recorrido, ele entendeu que houve pagamento. É porque eu acho que só era vencida nesse caso a Paula e a Elaine, não é? Lembra, Rita? Não, por exemplo, pagamento sobre a folha, para mim, não aproveita para esse caso de retenção. Bem, eu acho que nem para o Mário, se eu não me engano. Tá, o problema é que a gente não tem um questionamento da Fazenda com relação a esse aspecto. A Fazenda é só porque não foram aquelas rubricas objeto da autuação, não é isso? Isso. Aquele posicionamento que ela tem. Bom, conselheira Rita, então, entenderam? Então, qual foi a... conselheiro Mário. Que é retenção, né? Presidente, em função do que vem no recurso, eu vou acompanhar. Para mim, não aproveita mesmo, mas o recurso não traz essa discussão, então acompanho a relatora. Conselheira Ana Cecília. Acompanho a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Ei, Pedro Paulo, você chegou, que bom. Você ouviu, é uma questão de decadência. Está sem voz, Pedro Paulo. Ele está com o microfone aberto, aparentemente, mas não está saindo voz. Está tendo algum problema aí? Você está com fone, alguma coisa? Não, a gente não está ouvindo. E o microfone dele está aberto. Ô, Maurício, talvez o acordo de embargos possa te ajudar, viu? O microfone está aberto, viu, Pedro Paulo? A gente não está te ouvindo. Deixa eu ver rapidinho esse acordo de embargos, Rita. Pedro Paulo, tem que ver o que está acontecendo com o possivelmente não tem recolhimento desse prestador. Seria interessante, Pedro Paulo, sair e voltar de novo. Pedro Paulo, sai e volta. Lembra do Bzinho depois, tá, Pedro Paulo? Que é o mesmo link com um B minúsculo. Mas aí, Maurício, a Rita está explicando, o recurso não é isso, né? O recurso não é daquela rubrica específica. Não vimos nada. Não entendi. Eu acho que eu tenho que sair. Rita, pode... Se ele sair, eu não consegui voltar, né? Maurício, a gente está falando de um lançamento, né? Para a exigência de contribuição previdenciária em razão da contratação de serviço de mão de obra. Sim. Imagino que sobre esse valor específico, de fato, não houve recolhimento. Não sei te falar se haveria recolhimento sob fundamento de cessão de mão de obra para outras empresas.
Não sei. Mas a questão é que, assim, como o recorrido entendeu pelo pagamento... Escuta. Então, sim, o recorrido está entendendo que o pagamento de contribuição a qualquer título prestaria, né? Deixa eu abrir o acordo aqui de embargo, só para... Aparentemente é isso, assim, o recorrido está aplicando o pagamento antecipado de contribuições previdenciárias para todo e qualquer fundamento, retenção, subfolha, o que seja. Tirou a dúvida, Maurício, pelo acordo de embargos? A Rita vai... Deixa eu abrir aqui o processo, só um minutinho. Você disse que está encontrei aqui no de embargos, né, Rita? Está esclarecendo? No acórdão de embargos, fala assim: compulsando-se os autos, constata-se que o termo de encerramento, constata-se do termo de encerramento que o auditor fiscal examinou as folhas de pagamento, comprovantes de recolhimento, GFIPs apresentadas pela recorrente. Além disso, depreende-se dos documentos apresentados pela recorrente que foram analisadas GPS da empresa, sendo assim considerada a totalidade da folha de salário da empresa. Pode-se afirmar que houve recolhimento de parte das contribuições sociais previdenciárias. Posto isso, há que se observar o exposto no artigo 150. E considerando que foi cientificado em data tal, eu acho que o ponto mesmo da conclusão do acórdão de embargos é esse item 7 mesmo. De que o pagamento... Estou inferindo aí que ele está dando assim, ele está considerando o pagamento antecipado qualquer pagamento sobre a folha, né? E não necessariamente um pagamento sobre retenção, né? Sim. Mas aí nesse caso aqui você tem que lembrar só que é terceiros, tá? E a base de cálculo dos terceiros é o total da folha. Não, isso aqui não é terceiro, aqui é retenção, né? Mas ele é... Ah, não, aqui tem tudo, né? Peraí. A retenção, né? Tomador não é terceiro. É porque tem outras verbas também, não é só... Nesse caso aqui... Peraí, deixa eu... Que são os dois processos. Peraí, Pode, Mário. Não, é só para dizer, eu acho até que o entendimento que predomina aqui é que essas contribuições não serviriam. Se for contribuição de retenção e o acórdão recorrido tiver alegando não, tipo, se o acórdão recorrido for no sentido de possibilitar que essas contribuições sejam consideradas para fins de retenção, para recolhimento de retenção, aí a gente nunca, quer dizer, não me lembro, a gente votou no sentido de dizer, olha, não serve, porque retenção é uma situação, é um fato gerador específico, que tem um dispositivo legal próprio e tal. Aqui é exceção de mão de obra. Acho que tem mais coisa. Acordos ou sentenças homologadas de justiça de trabalho e valores pagos de aluguel e condomínio para um diretor comercial. Aí não dá para tratar a decadência igual aqui, né? Pelo menos sob a minha ótica não daria para tratar, né? Ele quer passar o que é retenção do que é contribuição sobre a folha, né? O lançamento de exigências da parte segurada, empresa, financiamento tal, financiamento de benefícios, tal, destinado a terceiros. Pelo relatório aqui, não está falando em sessão, né? No relatório do voto, não fala em sessão do mundo. A grande questão é essa, ainda não cheguei lá.
São 3 exigências. 1.695, por exemplo. Deixa eu abrir o volume 1 aqui. Tem salário in natura também. Porque eu não sei o que ficou. Acho que o salário in natura caiu. Então, tem inclusive indireta, é isso? Eita. Tem de tudo. Tinha um indireto aqui, mas deixa eu ver se ele já foi. São essas 3 que eu falei mesmo, segundo o relatório fiscal. Tem seção de mão de obra, sim. Porque no final do voto aqui, diz que no acordo recorrido assentou que foi efetuado o pagamento no mesmo período em razão do mesmo fato gerador. Bom, o fato gerador da folha não é o mesmo fato gerador da retenção, né? Então, ou não tem retenção, ou se tem, foi recolhido o valor sobre retenção. Mas isso daí foi resolvido, foi esclarecido nos embargos? No voto, o voto condutor, inclusive o de embargo, o acordo de embargos, ele afirma que tem pagamento. Ele não fala assim, tem pagamento dessa, daquela rubrica. Ele genericamente afirma que tem pagamento antecipado. A Fazenda, ela recorre dizendo que não tem pagamento antecipado e que por isso aplicaria um 731. Eu não sei se não deveria, se essa questão não deveria ter sido resolvida lá nos embargos, dito, olha, nessa... Não, mas aí faz parte da discussão, né, do que seria o pagamento antecipado. Mas aí nós não estamos discutindo no... Sim, mas o embargo era exatamente para isso. Aqui nós não estamos discutindo. Nós discutindo, tem pagamento antecipado, é um 731, não, é um 154. Não tem. A questão do pagamento antecipado, me parece que ficou superado lá quando o acordo de embargo chegou e disse, olha, tem pagamento antecipado. Sim. E aí a discussão do pagamento antecipado não foi trazida. A discussão aplica quem? Então, mas lá ele registrou que tinha pagamento antecipado, porque sob a ótica dele, qualquer pagamento é pagamento antecipado. Sim, mas nós não estamos discutindo isso aqui. Essa discussão do que seria pagamento antecipado não está aqui. Aqui, assim, não, o que significa pagamento antecipado? No sentido de que não existiu pagamento para as rubricas lançadas, ou seja, todas elas, os embargos, né? A Fazenda fala, não tem pagamento para nenhuma das rubricas. Isso, aí os embargos falam genericamente que tivesse para sim. Bem, já podemos tomar os votos? A conselheira Rita, então, está conhecendo e no mérito negando, não é isso? Partindo da premissa de que tem pagamento, que foi a premissa adotada pelo recorrido, sim, estou negando. Tá. Conselheiro Mário? Presidente, como a discussão do pagamento antecipado, da existência ou não foi trazida aqui para a Câmara Superior, eu vou acompanhar a relatora. Sim, eu acredito que para se chegar nesse ponto seu, Maurício, eu teria que ter sido paradigma dessa situação, ó. Quando tem isso aqui, o pagamento não serve, não é isso, Rita? Que teria que ser o paradigma. Mas aí é de acordo com a ótica, pessoal. O que eu estou entendendo é a ótica que ela quer aplicar. Mas ela, por enquanto, é só tem ou não tem. Aí já tem recursos assim. Tem recursos da Fazenda assim. Que se diz assim, ó, nessa situação, só se aceita tal tipo de pagamento.
O que é o pagamento apto, né? Você faz até com o voto da gente aqui, quando a gente diz de fato gerador diferente, um voto até que trazem, às vezes, da pedaria. Bom, Ana Cecília. Ana Cecília está com... É que eu estava aqui em dúvida por conta dessa, porque essa autuação ela envolve umas 3 situações, né? Uma delas é que é cessão de mão de obra, tem também salário indireto. Aí eu fiquei em dúvida, foi se sobre essa parte da cessão de mão de obra deveria conhecer, porque ou não o recurso, porque, na verdade, a recorrente não menciona e nem separa as situações, mas não seria o caso só de conhecer com relação, porque os paradigmas nenhum são relativos à cessão de mão de obra. Então, mas pode ser que o paradigma esteja fazendo referência àquela questão do valor lançado, né? O pagamento tem que ser relacionado ao que está sendo lançado, e aí ele é mais abrangente, né? Ele englobaria tanto o que está em folha, tanto o que é cessão de mão de obra. Eu acho também que o próprio recorrido não faz essa diferenciação, então acaba que as situações ficam muito parecidas. Vocês são tratadas todas juntas, né? Desde o recorrido até o recurso especial. Eu vou acompanhar. Parecia assim, a princípio, que nessa parte da sessão não se poderia conhecer, mas como a matéria foi levantada em conjunto e não houve, eu vou acompanhar a relatora também nessa... E não conhecer e negar também no fim, dá a mesma coisa. Claro que a gente vai... Mas eu creio que é uma filigrana que não vai ter uma consequência diferente. Bom, a conselheira Ana Cecília, a conselheira Pedro Paulo. Presidente, eu perdi a grande parte da discussão, eu acho que seria mais correto conseguir essa momentânea, porque eu não tenho... momentânea, não tem problema não. Porque eu não... Conselheiro João Vitor. Eu até entendo o lado do Maurício aí, porque no acórdão de embargo de declaração fala considerando a totalidade da folha de salário da empresa, né? Por isso que, ao que parece, não seria talvez uma matéria efetivamente probatória, mas sim uma questão de tese jurídica, que a princípio poderia ser devolvida pelo conhecimento da turma aí para julgamento do recurso especial. De todo modo, eu acompanho a relatora. Conselheiro Maurício. Eu vou divergir para dar provimento aqui parcial com relação ao lançamento da sessão. Ok. Conselheiro Marcelo. Com a relatora. Eu também voto com a relatora. Então, no número 11 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Maurício, que lhe deu o provimento parcial. Eu não preciso especificar, viu? Se dividir realmente, Maurício, talvez a gente não conheceria dessa parte, que eu acho que os paradigmas, eles não são de sessão. Então, mas o paradigma, por mais não seja de sessão, mas possivelmente são aqueles casos em que a fazenda sustenta que sempre que há um lançamento, o valor lançado, o valor do pagamento antecipado tem que se referir a esse valor lançado, né? E aí ele passa a ser meio que genérico. Por esse não tem necessidade de, ao meu ver, é uma fase de erro de base de cálculo. Por esse entendimento que a Fazenda tinha, que depois foi superado, inclusive, e a gente aqui está superando sempre isso, por esse entendimento, a única possibilidade de aplicar o 150 era se o contribuinte errasse na base de cálculo e recolhesse a menor. Aí na hora que fizer, e aí só isso que valeria. Porque ela exigiria aquela rubrica lançada, e não uma outra rubrica do mesmo gerador. É isso que se via aqui no entendimento. O entendimento era o seguinte: se nem a pessoa entende se ele entende que não deve aquilo, é óbvio que ele não recolheu sobre aquilo. Era essa a tese. E aí, quando que poderia aplicar o 150? Nunca. A menos que fosse um erro de cálculo.
Foi recolher alguma coisa, errou na base e recolheu tá, isso aqui, é dessa nota fiscal, mas nota fiscal aqui, era esse valor, então era isso, coisa que o 150 nunca foi essa pretensão, né, da decadência. É essa que eu estou querendo dizer, a diferença aí que a gente ficou só aqui, né, Rita? Pelo que eu entendi do recurso, a gente ficou só essa questão. Aí não do tipo do pagamento, né? Bom, Maurício, você congelou? Ai. Eu tô parado olhando. Não, o de provimento, naquele caso, parcial. Tá certo. Então a gente já proclamou, né? Já proclamou o resultado. Quando fica alguém parado assim, eu fico achando que está tendo algum problema. O número 12, então, Rita. Constitui o mesmo contribuinte, né? O mesmo contribuinte, aqui o debate é diferente, que a gente vai tratar sobre a questão de retroatividade. Nesse caso aqui, eu estou encaminhando por não dar, negar provimento ao recurso da Fazenda, para aplicar, então, o entendimento atual da Fazenda Nacional, pela impossibilidade de comparação com o artigo 35A. Aqui, se eu não fiz confusão, a gente tem, de fato, um lançamento. Aqui a gente tem cota patronal e... cota patronal. Em razão de cessão de mão de obra, eu não consegui localizar exigência para fins de aplicação da multa por descumprimento de GFIP. Então, eu estou entendendo que aqui a gente não tem a questão de obrigatoriedade de aplicação da súmula CAF, e estou negando o provimento para afastar a possibilidade de comparação com o 35A. Pelo artigo 5º da portaria 14? É isso? Que a gente viu ontem? O artigo 5º são os valores declarados em GFIP. Não. Declarados, você não conseguiu ver que tinha multa. Aqui não tem multa por cumprimento de obrigação acessória, uma vez que, na verdade, a exigência é por cessão de mão de obra. Sim. E aí a Fazenda pede a comparação com o 35A, e aí eu estou aplicando a jurisprudência do STJ. Tá certo. Conselheiro Mário. Só um minutinho, presidente, só estou dando uma olhadinha aqui. Porque na sessão de mão de obra não tem lançamento de multa por obrigação acessória, né? Daí a Rita está desclassificando o caso como da aplicação de súmula, né, Rita? Mas a Rita tem... O paradigma serve? Ela está pedindo sexta de multas? Não, ela está pedindo 35A. 35 com 35A. É a mesma coisa? Será que tem... também... Você está falando que é sessão de mão de obra? Eu não sei se é sessão de mão de obra, mas eu acho que nesse caso não faria diferença, faria? Porque é lançamento de ofício, né? O lançamento de ofício ela traz para o debate a questão da natureza das multas, que você tem que aplicar ofício com ofício. Ela não pede a soma. Ela pede 35.2 com 35A. É um caso também que não tem aí a acessória. É só a principal que está sendo o batimento, é só com a principal com a principal. Sim. Certo. Entendi. Esse lançamento ele segue a mesma lógica da portaria, quando fala para comparar terceiros com o 35A, né? Justamente porque terceiro não tem obrigação acessória vinculada a ele. Não tem. Acho que não é isso, não, Maurício. Eu acho que nesse caso aqui, a aplicação, a portaria, ela indica a aplicação do 35A. Então. Que é igual de terceiros. Tá. O que eu falei, a lógica mesmo do terceiro. Não é 32, 35. Eu vou abrir a divergência para dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Conselheiro Ana Cecília. Acompanho, presidente. Acompanha a relatora? A relatora, no caso. Conselheiro Pedro Paulo.
Com divergência, presidente. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Conselheiro Maurício. Com divergência, presidente. Tá bom. Desculpa. Eu não ficou engraçado. Conselheiro Marcelo. Com a relatora. Eu voto com a divergência, então deu empate, não é isso? É isso? É isso. Então, por determinação, Mário, você já tem aí, tá? O artigo 19 é da lei número de 2002. 2020. Não, 19 é de 2002. Qual é a lei? Depois você me diz aí. Desculpe, presidente, a lei é 13.988. Não. Tá, 10.522. 19 é da 10.522, acrescido pelo artigo... Aí você diz assim, acrescido não, você diz um termo. Aqui está, acrescido pelo artigo 28 da lei 13.988. Acrescido pelo artigo 28, né? Aí sim, da lei número 13.988 de 2020, negar provimento em face do empate no julgamento. Negar provimento ao recurso. Bom, agora vamos para Maurício, números 13 e 14 da pauta, recurso da Fazenda Nacional, o contribuinte é Instituto Educacional, Assistencial e Social de Itapetininga. Aliás, é 13, 14 e 15. Vamos ver. Da matéria conhecida, o 14 e o 15 aqui tratam da contribuição contra a patronal, e o 13 é da correspondente multa por descumprimento de obrigação acessória, né? Então, a matéria que subiu aqui é recurso da Fazenda, os três, né? A matéria que subiu aqui é retroatividade benigna, regime jurídico aplicável ao cálculo da multa por descumprimento da obrigação principal, formalizada mediante lançamento de ofício, e aí o colegiado recorrido aplicou 35%, mas limitou a 75%, enquanto que a Fazenda pede cesta de multas. Aí eu estou dando provimento ao recurso para aplicar a súmula 119, tal como a Fazenda requeriu, né, por conta da cesta de multas. E então estou conhecendo, dando provimento ao 14 e 15, que é a obrigação principal, e o 13, idem. O 13, o colegiado recorrido aplicou o 32A, a nova redação, né? E a Fazenda pediu a cesta de multas, né? Comparar com os outros lá da obrigação principal e aplicar, somar, né, os outros dois e comparar com 75%. Daí eu estou dando provimento também ao de obrigação acessória, aplicando a súmula CARF 119, presidente, nos três processos. Então você tem duas obrigações principais e a acessória correlata. É isso? Você está aplicando todos, está conhecendo e dando provimento ao recurso. É isso, presidente. Todo mundo entendeu? Posso tomar os votos dos três? Então, vamos julgar agora 13, 14 e 15. O conselheiro está conhecendo no mérito, dando provimento ao recurso. Conselheiro Mário. Acompanhe o relator. Conselheira Ana Cecília. Esse é o caso típico mesmo da aplicação, né? Teve assessor. Clássico. Então... É isso. Clássico, né? Clássico, exatamente. Acompanha? É isso, Ana Cecília? Sim. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho o relator. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, 13, 14 e 15, por unanimidade de votos, conhecer de recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Então, o 14, idem 13, e o 15, idem 13. Agora, voltamos para a conselheira Rita. O nosso geograma. Vou tentar ser menos confusa. Isso. Agora, nós temos o 16 e o 17, de relatório da conselheira Rita. Também recurso da Fazenda Nacional, e o contribuinte Azul Companhia de Seguros Gerais.
A gente vai ter uma diferença entre os recursos aqui, mas pequena. Ambos os processos, a gente está falando de exigência de contribuição previdenciária de terceiros. O segundo, ele é específico para a FNDE. No primeiro processo, então, de número 16, a primeira turma ordinária deu provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a exigência relativa às verbas de reembolso faculdade, por entender que o curso de graduação está contemplado no conceito de curso de capacitação e qualificação profissional e ainda para determinar a adequação da multa aplicada, se mais benéfica, utilizando com base o artigo 35 da 8.212 na redação dada pela 11.941. Eu escrevo a emenda para os senhores. A Fazenda Nacional apresenta duas divergências, que é a questão da incidência de contribuição previdenciária sobre o reembolso faculdade. A legislação não contempla, entre as hipóteses, a exclusão do salário de contribuição, os valores expendidos com curso de graduação e pós-graduação, e o critério da retroatividade benigna deve-se comparar a multa anterior, a do 35.2, com a multa do 35A da MP 449, né, com a redação da MP 449. Intimado, o contribuinte apresentou contra-razões pugnando pelo não conhecimento do recurso no mérito pelo seu não provimento. Eu estou conhecendo do recurso, reiterando as razões do despacho de admissibilidade, porque há total semelhança entre eles, eu nem me aprofundei muito na questão do conhecimento. E com relação ao mérito, a gente tem aqui a aplicação da súmula CAF número 149, quando fala que não integra o salário de contribuição às bolsas de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados em período anterior à vigência da Lei 2.513, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir à educação de ensino superior. Este é exatamente o caso dos autos. Pela descrição constante do relatório, as folhas 122 a 126, a conclusão da fiscalização foi no sentido, abro aspas, de que os valores pagos pela empresa aos seus empregados com o intuito de pagar uma parte dos gastos dos trabalhadores com ensino superior são fatos geradores de contribuições previdenciárias, fecho aspas. Assim, aplicando ao caso a súmula CAF 149, nega o provimento ao recurso nesse ponto. Com relação à retroatividade, como exposto, a gente está diante de exigência de contribuições de terceiros, INCRA, para a qual, nos termos da portaria 14, a retroatividade deve levar em conta o seu artigo 4º, que faz a comparação com o 35A, e nesse caso, então, eu estou mantendo aqui meu entendimento pela aplicação da nota 6 de dispensa e também estou negando o provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Concluindo, eu estou conhecendo e negando o provimento ao recurso. Então, eu vou tomar os votos em separado. Os dois são iguais, Rita? 16? Não, o 17 ele vai tratar só da retroatividade, mas também é terceiros. Ok, então eu vou tomar aqui separado porque os entendimentos também são diferentes aqui. Depois, se tiver alguma forma de fazer aglutinado, a gente faz. Então, aqui, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e do mérito. Aí, então, quanto vou colocar auxílio educação, pode pôr assim? Reembolso faculdade, que eles chamam no lançamento. Mas assim, genericamente aqui no resultado, auxílio educação, porque a legislação, inclusive, fala do auxílio educação, né, que seja a súmula e tal. Bem, a auxílio educação, conselheiro Mário, a conselheira Rita está negando o provimento aplicando a súmula. Acompanho com relação ao auxílio educação. Conselheira Ana Cecília. Com a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheiro Maurício, falando só o primeiro, né? Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho. Então, olha, eu fui por unanimidade, conhecer no mérito quanto ao auxílio educação, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Agora, então, quanto à retroatividade benigna, aí, então, agora vamos tomar os votos. A conselheira está também negando provimento ao recurso.
Conselheiro Mário. Eu abro a divergência para dar provimento ao recurso. Conselheira Ana Cecília. Eu vou acompanhar a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora. Não, perdão, a divergência. Então, se você tinha mudado. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Maurício. Com a divergência. Conselheiro Marcelo. Com a relatora. Eu também voto com a divergência. Então, em relação à retroatividade benigna, por determinação do artigo 19E da lei número 10.522 de 2002, acrescido pelo artigo 28 da lei número 13.988 de 2020, em face do empate no julgamento, negar provimento ao recurso. Aí tem que colocar depois, Mário, nessa parte aí, vencidos, né? Vencidos, tem que colocar também no anterior. Vencidos os conselheiros, naquele anterior que nós julgamos, que também tem. Você lembra, né? Vencidos os conselheiros Mário, Pedro Paulo, Maurício e Maria Helena, que lhe deram provimento. Sim, Rita. Agora, então, o 17 é só a retroatividade, não é? A mesma coisa. 17 é só a retroatividade. É retroatividade. Então, você pode só dizer o seu voto, é a mesma coisa? Eu estou negando provimento. Certo. Então, o 17, por unanimidade, não tem problema de conhecimento, né? Conhecer do recurso. E, no mérito, conselheira, então é o mesmo caso aqui, terceiros, né? Terceiros, FNDE. Ok. Conselheiro Mário. Eu abro a divergência para dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Com a divergência. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Conselheiro Maurício. Divergência. Conselheiro Marcelo. Com a relatora. Eu também voto com a divergência, então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, e no mérito, mesma coisa. Aí, por determinação do artigo 19E da Lei 10.522 de 2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988 de 2020, em face do empate no julgamento, negar provimento ao recurso. Aí, então, vencidos os conselheiros Mário, Pedro Paulo, Maurício e Maria Helena, que lhe deram provimento. Agora, então, vamos para o 18 e 19, né? São os últimos dessa pauta de ontem, que ficou para trás. 18 e 19, de relatoria do conselheiro Maurício, e o contribuinte Vivo S.A., são recursos da Fazenda Nacional. O 18 aqui, tal como o 35, 31 de ontem da pauta, ele tem lançamento de cota de empresa, e segurar e terceiros, né? E a matéria que subiu é justamente a retroatividade benigna. O colegiado recorrido aplicou o artigo 61, limitou a multa aplicada a 20%, e a Procuradoria pede cesta de multas, né? E aí, tal como no de ontem, eu havia feito o voto desmembrado, né, para terceiros, mas aí, seguindo o colegiado ontem, eu reformulei o voto e estou aplicando para todo o processo aqui a súmula CARF 119. O 18 e 19 são iguais? Esse é o 18. 19 é a multa por descumprimento de operação acessória. Que você, então, está também tendo o mesmo posicionamento, não é isso? Sim. Lá o colegiado aplicou o 32A e a Procuradoria pede a cesta de multas. Eu estou aplicando a súmula nos dois. Certo. O que eu estou dizendo é que nesse aqui da obrigação principal, além da cota empresa, também tem cota de segurado e terceiros, tal como no de ontem. E eu havia, no voto original, separado o voto em terceiros, mas aí o colegiado ontem entendeu por bem aplicar a súmula em tudo. Então, ontem, né? Então, eu estou fazendo o mesmo nesse aqui. Eu estou aplicando a súmula para tudo. Nesse processo aqui, no 18, que é a da obrigação principal.
Ok, entendi. Nós já tivemos ontem aquela discussão, já tivemos essa conclusão. Então, eu estou anotando aqui o voto do conselheiro para 18 e 19, vou tomar os votos para 18 e 19, que foi conhecer do recurso e o mérito dar-lhe provimento. 18 e 19. Conselheiro Mário. Positivo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Assim como no processo de ontem, eu acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Eu tinha conseguido, hoje eu estava na minha vida. Pegadinha. Estava contando os dias, assim, quantos dias tem. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, por 18 e 19, por unanimidade de votos, conhecendo do recurso e no mérito dar-lhe provimento. Agora, isso para o 19 e o 18 e 19. Então, 19 e item 18. Com isso, nós terminamos até agora, né? Tem alguma coisa para trás? Alguém anotou alguma coisa? Não tem não. Nós temos aqui a opção de interromper, ou então nós podemos, e nosso apoio tem como hoje ficar, levando em conta também que nós demoramos a conseguir entrar, tivemos um problema cedo, né, para o início da prova. Nós poderíamos antecipar, são 7 ou 6 processos? 3, 4, 5, 6, 7, né, que nós não temos agora à tarde nenhuma sustentação oral, nenhum acompanhamento. Então, se entenderem por bem, nós poderíamos antecipar. Aí eu pergunto para o colegiado. Eu voto por antecipar. Eu Pode também. ser? Aí eu acho que seria interessante a gente interromper essa e abrir uma outra sessão, porque é uma sessão nova. A ideia é tratar todos os processos, se fosse interromper só alguns, não precisaria, né, Mário? Porque aí exatamente. Então, eu peço, a nosso apoio, Janaína, tem problema com isso? Podemos fazer desse jeito? Sim, presidente. Pois não. Então, vamos fazer assim. Pode interromper, então, momentaneamente a gravação, para nós retomarmos antecipando. Todo mundo está de acordo? Sim, da tarde, né? Sim.